Pessoal, estou aqui mais uma vez, vou fazer um vídeo hoje sobre as ditaduras na América Latina, né? Eu estou iniciando uma série aqui sobre o assunto. Nesse primeiro momento eu vou abordar de forma geral as ditaduras ali na América Latina. O que acontece? As ditaduras na América Latina, elas começam em um contexto internacional específico. Qual contexto internacional é esse? É o contexto da Guerra Fria. Então, o que foi a Guerra Fria, né? Para a gente entender melhor por que vão acontecer essas ditaduras. A Guerra Fria foi um período, né, após a Segunda Guerra Mundial, de tensão ideológica entre os Estados Unidos da América, que tinha uma política liberal, né, um liberalismo econômico, e a União Soviética, que teria ali sido fundada em 1922, após a Revolução Russa, com o objetivo de estabelecer um bloco comunista, né, socialista comunista, ali entre a Europa e a Ásia. Pois bem, em 1950, os Estados Unidos vão criar uma política, né, que é a Política de Segurança Nacional, doutrina melhor, né, que tinha como objetivo principal, né, as suas principais diretrizes ali, combater o avanço de ideologia socialista comunista no território, primeiramente ali no território dos Estados Unidos. Posteriormente, eles vão tentar aplicar essa polícia para suas zonas de influência política, porque a gente tem que entender um contexto aqui. Na Guerra Fria, a política internacional ela ainda não era bem definida, então tinha a probabilidade tanto da União Soviética influenciar os governos quanto os Estados Unidos. E aí lá em 1959 vai ocorrer a Revolução Cubana, que foi de caráter socialista, né? Ali influenciada principalmente pelo Ernesto Cienfuegos, o Che Guevara e o Fidel Castro. E os Estados Unidos, a partir disso, vai começar a adotar um olhar mais atencioso à América Latina. E é nesse contexto, né, que vai surgir a Aliança para o Progresso. O que foi a Aliança para o Progresso? Foi uma política estabelecida pelos norte-americanos, né, os estadunidenses, direcionada à América Latina, né? Qual que era o objetivo dessa política, esse programa? Era emprestar dinheiro, investir no desenvolvimento de países, possivelmente que tivesse ali um projeto mais social, um projeto mais vinculado ao viés de esquerda, que é o caso do Brasil, por exemplo, né? Quando o João Goulart vai anunciar lá na Central do Brasil, naquele comício épico, né, que acontece ali, que antecede ali o golpe militar de 64, ele vai anunciar a reforma agrária. E a reforma agrária, digamos que ela foi uma munição, né, para a direita, para articular a possível conspiração. Eu vou falar mais adiante um pouco disso. O crescimento desses movimentos políticos, de centrais sindicais, no caso do Brasil a gente vai ter a UNE, que era combativa, a CGT, o Partido Comunista, né, que ali no período vai estar na ilegalidade. Porém, o crescimento disso tudo, os Estados Unidos vão dar cada vez mais ênfase, né, vão injetar cada vez mais dinheiro na América Latina, em todos os setores, né, tanto na educação, na infraestrutura, em telecomunicações, com o objetivo de influenciar esses países. E aí, o que acontece? Devido ao mesmo com toda essa influência norte-americana, digamos que não vai ter uma política efetiva para conter o avanço desses movimentos. E devido ao avanço desses movimentos, ali na década de 60, 70, os Estados Unidos vão buscar uma articulação política junto a setores civis da sociedade e os setores militares, né, em vários países da América Latina. Qual que era o objetivo disso? Era perpetrar um golpe de Estado que instituísse um governo militar alinhado com os interesses norte-americanos, né? Então, assim, comentando aqui um pouco o caso da Venezuela, historicamente os Estados Unidos nunca interferiram em um país na América Latina, na política de um país na América Latina, se ele não tivesse de forma nenhuma interesse, tá? Então, assim, só alertando que o Donald Trump, ao tentar interferir na política da Venezuela, não é uma coisa inocente, tá, gente? A gente tem que se atentar muito a isso, porque
esse período de 60 e 70 ali da Guerra Fria, ele demonstra qual que seria realmente o interesse dos Estados Unidos da América em interferir nessa política. Ali naquele momento, o interesse era evitar, né, que instalasse ali regimes de orientação de esquerda, né, no caso de Cuba, por exemplo, que vai ser um marco aqui na história da Guerra Fria, a Revolução Cubana de 1959. O que acontece? Ele vai tentar barrar isso, né? E aí são várias as formas que ele vai utilizar disso. Uma das características principais das ditaduras militares na América Latina é que, para manter esses governos, foram utilizados métodos violentos de controle da população, né? Então, principalmente aqueles que eram oposição, né? No caso do Brasil, aqui os grupos armados, ou mesmo aqueles que tivesse uma orientação política ao contrário, era punido com extrema violência. O que acontece? Os Estados Unidos vão começar ali em 1954 a perpetrar vários golpes, né? Então eles vão articular ilhas de conspiração com governos militares, com setores conservadores da sociedade, então oligarquias locais, Igreja Católica, a direita, a extrema-direita política do país, os grandes empresários, os grandes latifundiários, todos eles vão participar desse processo. Esses golpes não seriam possíveis se não tivesse o apoio dessa parte da sociedade, que era uma parte que temia, né, o comunismo, porque supostamente se o comunismo chegasse nesse país, ou o socialismo, eles perderiam então os seus bens, como aconteceu em Cuba, onde o Estado passa, né, a desapropriar todos que tinham uma propriedade privada e passa a atuar na propriedade como sendo ela agora uma propriedade do Estado. O caso interessante aqui no Brasil é o caso do Leonel Brizola também, porque o Leonel Brizola, ele era parente do João Goulart, né? Ele era o sogro do João Goulart, e aí o que acontece, pessoal? Tem uma questão, ele vai desapropriar duas empresas norte-americanas, né? Então, assim, aliás, o Leonel Brizola não. Supostamente o Leonel Brizola vai manipular o João Goulart. E ali entre 61, né, que é a deposição aliás, 62, que é a deposição do Jânio Quadros, até 64 vai ser desapropriada aqui no Brasil duas empresas norte-americanas, que é a ITT e a Anforp. Eu vou falar disso mais especificamente no vídeo onde eu vou falar da própria ditadura militar brasileira. A minha pretensão aqui é apresentar, pelo menos assim, as principais ditaduras que ocorreram na América Latina, dando ênfase na participação dos Estados Unidos, né? Então vai surgir uma série de operações, por exemplo, que vão facilitar, que vão criar o ambiente para que esses regimes ditatoriais sejam instaurados. Uma das operações é a Operação Condor, que ela tinha como objetivo interligar as comunicações em todos os países da América Latina que possivelmente poderiam ir adotar um governo de viés marxista, socialista, comunista, de esquerda, qualquer uma que fosse, né? Os Estados Unidos, eles organizaram, então, ilhas de conspiração militar e apoio dessas conspirações a setores conservadores, articulando, assim, uma linha, né? Em que você tinha na base, tanto o empresariado, né, a força econômica deste país, quanto os militares, que seria as forças armadas desse país. Então, nessa articulação, seria quase improvável que naquele momento não ocorresse o golpe, que ele não se efetivasse. E, posteriormente, os Estados Unidos, após esses golpes, vão fazer vista grossa para a violência que esses regimes vão aplicar nas sociedades que eles forem instaurados. Bom, gente, aqui eu fiz uma lista aqui das principais ditaduras, né, militares que ocorreram na América Latina. A primeira ditadura que ocorreu, o primeiro país que teve a influência direta dos Estados Unidos, ainda antes da década de 60, foi a Guatemala, em 1954. Junto com a Guatemala, no mesmo ano, a gente teve também a instauração do regime ditatorial no Paraguai. Inclusive, eu gostaria de tirar esse tempo aqui para falar que o ditador do Paraguai teria sido um dos ditadores mais violentos. Vou fazer um vídeo sobre a ditadura do Paraguai. E aí, nesse vídeo, eu vou dar ênfase na figura desse ditador,
Por quê, gente? Porque essa semana o Jair Messias Bolsonaro, nosso querido e maravilhoso presidente, elogiou o ditador do Paraguai, né? E o ditador do Paraguai, para quem não sabe, ele era um pedófilo. Então, no vídeo que eu fizer especificamente sobre a ditadura do Paraguai, vou estar aqui falando sobre esse cara. A ditadura na Argentina, que ocorreu 2 anos antes do Brasil, uma das ditaduras mais violentas desse período. A ditadura do Brasil, né, 1964, junto com a da Bolívia. A ditadura na República Dominicana, no ano seguinte, 1965, e a ditadura no Peru, 1968. Na década de 70, a gente tem a ditadura do Chile e do Uruguai, que foram em 1973, tá, pessoal? Eu vou deixar um desafio aqui hoje, vou colocar aí para vocês uma questão sobre esse conteúdo e aí eu vou dar um tempo para responder, ok? Então fica com a questão aí, se liga na pergunta. Pessoal, vocês conseguiram aí descobrir qual que é a resposta? A resposta é a letra B, né? Por quê? Porque todos esses regimes ditatoriais, eles foram instaurados por um único motivo. Qual? O crescimento dos movimentos de esquerda, né? Então, seja ele comunista, socialista ou mesmo que assim viesse a contrariar os interesses norte-americanos naquele país, seria os Estados Unidos, perpetraria algum tipo de golpe que pudesse evitar que esse país da América Latina não se alinhasse aos interesses dos Estados Unidos. Então, assim, para quem acha que a política do imperialismo acabou ali na Primeira Guerra Mundial, negativo, amigo. A política não acabou. E esse período, ele demonstra claramente os interesses imperialistas dos Estados Unidos em implantar governos que estivessem alinhados com os seus interesses econômicos, facilitando assim tanto o livre mercado como a criação de blocos econômicos, que quem ia ganhar mais com isso eram os Estados Unidos. Fica a dica aí para o caso da Venezuela. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou aí do quadro da pergunta, né, linkado ao conteúdo, deixa seu like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e valeu! Vamos valorizar a educação, galera!